Muito bem, pessoal, vamos voltar. Nós estamos fazendo a leitura do artigo 304. Trata-se da tutela satisfativa quando a urgência é concomitante à petição inicial, aquela hipótese em que pode complementar, que a parte tem essa prerrogativa de complementar a petição inicial. Então, concedida a tutela antecipada, o juiz deverá conceder à parte 15 ou mais dias, dependendo da complexidade, vai intimar para que ele faça o aditamento. E no aditamento ele poderá complementar a argumentação, apresentar novos documentos, confirmar o pedido de tutela antecipada. Se ele não fizer o aditamento, a petição está defeituosa, o juiz não tem que intimar mais. Já intimou, o resultado será a extinção do processo sem julgamento do mérito. Muito bem, pessoal. E aí, hein? A citação do réu. Deve mandar deferida a tutela antecipatória liminar. Tutela antecipatória pode ser deferida liminarmente ou não. Se deferiu a tutela ou não deferiu, porque pode não deferir, de qualquer forma, a citação do réu, manda citar o réu, fez a análise do pedido liminar de tutela antecipatória, porque esse pedido é liminar, é antes da citação do réu. O autor entende que deva-se, nesse caso, postergar, diferir o contraditório. E o juiz, acatando isso, ele vai analisar o pedido de tutela antecipatória antes da citação e vai deferir a tutela antecipatória ou indeferir, dependendo dos requisitos, da plausibilidade e o perigo da demora na prestação jurisdicional. O fato é que, examinado o pedido de tutela, deferido ou indeferido, vai determinar a citação do réu. Essa citação deve ser feita imediatamente. O prazo para a resposta somente começará a ocorrer após a intimação do aditamento. Então, analisou o pedido de tutela antecipatória, determina a citação do réu. O réu recebe a citação, mas sabendo que só começará a ocorrer após a intimação do aditamento. Quando houver o aditamento, e se houver, porque se não houver, o processo será extinto sem julgamento do mérito, mas em havendo o aditamento, vai intimar e ele terá então oportunidade de ter em mãos o réu, o aditamento, e apresentar a contestação sobre o todo, sobre os fatos e argumentos apresentados naquela petição inicial incompleta, e agora esse aditamento, nessa soma. Não é isso? Bem, é assim o procedimento. Não concedida a tutela. Se foi concedida, o juiz dá prazo, de qualquer forma, já mandou citar. Mas não concedida a tutela, o prazo, em vez de 15 dias ou mais, o juiz determinará a emenda da petição inicial só em 5. Se não foi concedida a tutela, o prazo é menor. É assim, coisas da lei. 5 dias, se não é emendada, a inicial será indeferida. Dessa forma, a inicial será indeferida. Muito bem. Pessoal, nós acabamos de ler aí o artigo 304, que trata de uma particularidade da tutela satisfativa concedida naquela hipótese de o perigo de demora ser concomitante à petição inicial é incompleta. Agora nós vamos ver a estabilização desta tutela antecipada, que concedeu a tutela e agora precisa de levar a demanda até o final. O artigo 305 cuida disso. Estabilização da tutela antecipada satisfativa de urgência, concedida em caráter antecedente, é aquela da petição incompleta. Se não for interposto agravo de instrumento pelo réu, o processo será extinto com estabilização da tutela. Vamos voltar um pouco, pessoal. Vamos supor que seja o autor. É claro, isso só pode ser o autor nessa hipótese, porque não tem possibilidade de pedido contraposto, nem de reconvenção. Então, o autor pleiteia uma tutela antecipada, nenhuma petição inicial incompleta, porque ele tem muito perigo da demora, etc., e o juiz concede.
Concedida a tutela antecipatória satisfativa, satisfaz o direito do autor e o réu não interpõe recurso. Recurso seria o recurso de agravo de instrumento. O réu não interpõe recurso. Muito bem. Se o réu não interpuser recurso, esse processo será extinto. Extinto independentemente de qualquer outra medida. Não precisará sequer ser aditado. O processo ficará morto ali. Pelo menos uma morte em estado de latência. Qualquer hora o defunto poderá levantar. Mas esse processo será extinto e a tutela ficará estabilizada. Isso significa o seguinte: falou o autor, fica aí com o seu direito, o réu não reclamou, o réu não recorreu, fica aí, não fez coisa julgada material, não fez, até porque não houve sequer direito de defesa. Ele não recorreu, deixa do jeito que está. Nós vamos extinguir o processo, extingue o processo, e ele fica aí parado. Agora, essa decisão poderá ser revista, poderá ser reformada ou invalidada, mas somente no prazo de 2 anos. Durante 2 anos poderá o autor, poderá o réu requerer que se reforme, que se invalide, mas enquanto isso não ocorrer, ela conservará os seus efeitos. E passados os 2 anos, esses efeitos estabilizam-se em caráter definitivo. No prazo de 2 anos, qualquer das partes poderá demandar, com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. Muito bem, eu queria aqui ler com vocês, que a leitura do texto da lei é indispensável, ler o artigo 305, até para que verifiquemos se o esquema está de acordo com o que aqui está escrito. A tutela antecipada satisfativa, concedida nos termos do artigo 304, aquela da petição incompleta, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Se não interpuser o respectivo recurso, o agravo do instrumento, ela estabiliza-se. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Ou seja, se não interpuser o recurso, ela estabiliza. No caso de não interpor o recurso, ela será estabilizada. O processo ficará extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra, com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela satisfativa estabilizada no termo do caput. A tutela antecipada satisfativa conservará seus efeitos, enquanto não revista, reformada ou invalidada. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, pervento o juiz em que a tutela satisfativa foi concedida. Isso é importante, pessoal. Então, qualquer das partes poderá demandar. Veja bem, o processo foi extinto. Então, Aline, precisará de um outro processo. É um dado importante, de outro processo. Aí eu peço o desarquivamento de um processo que já foi extinto, para que eu possa tirar a cópia, para instruir a petição inicial dessa nova ação. Nova ação que tem por fim rever, reformar, invalidar. Depende dos fundamentos que eu tenho. Pode ser o autor ou pode ser o réu. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º. Prevento o juiz em que a tutela satisfativa foi concedida. Esta nova demanda, visando a revisão, a invalidação ou a reforma, será distribuída por prevenção àquele juízo que deferiu a tutela antecipatória. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela, previsto no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos, contado da ciência da decisão que extinguiu os processos, nos termos do parágrafo 1º. 2 anos é um prazo decadencial. Não exerceu o direito de rever, de reformar ou invalidar, acabou. Vai ter o mesmo efeito de uma coisa julgada material. É impossível reformar isso. Isso tem a finalidade, pessoal, de exigir que o processo se
prolate, que se prossiga, que se dilate, aliás, dessa forma. No sistema atual, você requer uma tutela cautelar, satisfativa ou cautelar mesmo, pura, o juiz defere, você tem que vir com outro processo. Se for uma cautelar antecedente, tem uma sentença, depois outra sentença. Agora não, deferiu a tutela satisfativa, o réu não falou nada, está de acordo. Pense numa demanda, por exemplo, que só quer que retire o nome do SPC. Eu peço essa tutela antecipada, me satisfaz o meu direito. O réu retira, ora, ele acha que não vai contestar e deixa aquilo quieto e estabiliza. Passados os 2 anos, acabou, não se discute mais esse aspecto. Poderá, é claro, buscar a demanda com outro fundamento. No nosso exemplo, poderá até o réu querer receber o seu crédito em outra ação. Mas colocar o nome no SPC não vai poder mais em razão dessa decisão. É um mero exemplo. A prática nos fóruns, nos tribunais, vai dizer o que vai ocorrer ou não. Muito bem. Superada essa previsão de deferimento de tutela antecipada, satisfativa, com base na urgência, concomitante com a petição inicial, nós vamos falar da tutela cautelar antecedente. E te falo o seguinte já, meu caro aluno, as distinções estão para a tutela antecipada, como gênero, tanto a satisfativa quanto a cautelar, antecedente. Porque a incidente não tem novidade. A incidente, tanto a cautelar quanto a satisfativa, você requer ou na petição inicial, junto com a petição inicial, e vai ter o mesmo procedimento do que ocorre atualmente. Não há novidade. Se a tutela antecipada, vamos pensar na satisfativa, é requerida na petição inicial, o que o juiz analisa? Ele analisa, tem pedido de liminar, defere ou indefere, a parte pode agravar ou não, agravo de instrumento no sistema do novo CPC. E a ação principal prossegue com a citação do réu. Agora no novo CPC vai citar o réu para comparecer a uma audiência de conciliação, mediação, etc, etc. E vem a sentença final. Na sentença final vai confirmar ou não. Se confirmar, continua valendo. Se reformar a tutela antecipatória, enfim, prevalece o que tiver no cognição exauriente, na sentença. O que tem de diferente é a tutela antecedente, tanto a cautelar quanto a satisfativa. E a satisfativa nós acabamos de ver, a 304 e 305, que nós falamos da petição inicial incompleta. Por que isso é diferente? Porque mudou o sistema. Não vai ter agora, nessa nova visão, que ajuizar um processo principal. Não há processo principal, não há processo cautelar. A tutela cautelar que é disseminada, é espraiada por todo o processo de conhecimento, o processo de execução. Então vamos lá. Se for uma cautelar antecedente, antes do pedido principal, não vai ter uma ação principal autônoma. Haverá uma mera complementação daquilo que já foi dito, visando a obtenção da tutela cautelar. Petição inicial para uma cautelar antecedente. E será uma só. Depois haverá uma complementação. No sistema do Código 73 são 2 petições, uma para cautelar e outra para principal, com novas citações, com nova citação, com nova defesa. Aqui não. Petição inicial indicará a lide, seus fundamentos, a exposição sumária do direito que se visa assegurar e o perigo da demora da prestação jurisdicional. Se tiver natureza satisfativa, se não for cautelar, nós estamos tratando da cautelar, mas se for satisfativa, vamos seguir o 304. Há uma certa fungibilidade. O juiz, verificando que o caso é do 304, é satisfativo, ele poderá até deferir. Os prazos serão diferentes. O procedimento é um pouco diferente. Então, se perceber que é satisfativo, ele não indefere só por isso, é fungível. Mas ele segue a regra do 304 que nós acabamos de analisar. Mas então o juiz vai apreciar nessa cautelar antecedente eventual pedido de liminar.
Até aí, pessoal, nada diferente do que é hoje. O que tem de diferente? Refere-se a novo processo, a nova citação. Isso não terá. Não tem mais essa autonomia. Muito bem, tutela cautelar antecedente. Ajuizou, o juiz verificou os requisitos da inicial, é uma inicial bem sumária, e ele aprecia o pedido de liminar. E se é uma cautelar antecedente, de um modo geral, haverá pedido de liminar, mas não obrigatoriamente. Vai vir a citação para contestar em 5 dias. Contestar em 5 dias, artigo 308 do NCPC. Veja que é diferente da outra lá, né? A outra pessoa é citada e naquela do 304, ela é citada, e então vai aditar inicial, a parte vai poder contestar, etc, etc. Não contestado, vem uma decisão em 5 dias, confirmando a liminar, ou se não houve liminar, até deferindo o pedido, porque presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Se for contestado, um procedimento comum. E qual é o procedimento comum do NCPC? Procedimento comum prevê, antes da contestação em si, prevê que haja uma audiência de conciliação, tudo isso. Mas aqui já é logo a contestação. E aí segue o procedimento comum, com as providências preliminares, com a apresentação de provas, antes da apresentação de provas, o saneamento do processo, fase probatória e a decisão. Então, isso é para cautelar antecedente. Ainda a tutela cautelar antecedente. Efetivada a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Nos mesmos autos, no sistema vigente, é indispensável um outro processo. Nova petição inicial, pagamento de custas, citação, contestação. Aqui não. A tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 dias para formular o pedido principal nos mesmos autos. Custas só paga uma vez, tanto na cautelar antecedente quanto naquela tutela antecipatória, concomitante com o pedido inicial, aquela da petição incompleta. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação. Viu que lá atrás nós temos o caso aqui de contestar o pedido. Contesta já, antes da audiência. E aí segue o procedimento comum. Aqui já foi efetivada a tutela cautelar e já foi apresentado o pedido principal. Apresentado o pedido principal, segue de acordo com o processo também, com o procedimento comum. Mas o procedimento comum prevê que antes da contestação tem uma audiência, ou há uma audiência prevista de conciliação, de mediação. E o prazo para contestar é só depois dessa audiência. Então, como nós já estamos aqui no plano do pedido principal, porque houve já o aditamento, digamos assim, né, a formulação, uma complementação, porque o pedido era só de cautelar. Agora, apresentado esse pedido, as partes serão intimadas para comparecer a essa audiência para tentar a conciliação, pode ser a mediação, ou até levar essas partes para uma arbitragem, tudo isso. Não foi possível, então prossegue de acordo com o procedimento comum, bifásico, de 2 fases, uma na conciliação e outra que fica a cargo do juiz a definição do direito. Indeferida a tutela, o autor poderá entrar com o pedido principal, exceto se o motivo do indeferimento foi prescrição em decadência. O fato de ter indeferida a tutela cautelar antecedente não inviabiliza o processo principal, até porque lá tratava de acautelamento e agora no principal está tratando de tutela de mérito. Só inviabiliza esse pedido principal se houver a declaração na própria formulação do pedido de cautelar de decadência ou prescrição, porque isso é matéria de mérito que aniquila a pretensão principal.
Bem, nós estamos falando de tutela cautelar antecedente. E aí vem a petição inicial, indica a lide, etc, etc. Aprecia eventual pedido de liminar e cita para contestar em 10 dias. Contestar. Nesta fase somente, nesta fase não tem ainda aquela parte da conciliação. Aqui nós estamos no plano da cautelar pura e simples. É efetivada a tutela cautelar, aí as partes são intimadas para a audiência de conciliação. Indeferida a tutela, poderá entrar com o pedido principal, etc, etc. Muito bem, eu falei e repito que o que tem de relevante em termos procedimentais são os procedimentos antecedentes, tanto da tutela cautelar quanto da satisfativa. Artigo 304 e este aqui que é o 307 e seguintes. Muito bem. Superado esse ponto, vamos para a cessação da eficácia da tutela antecedente. Tanto tutela cautelar quanto a tutela satisfativa. Tutela antecipada. Tutela antecipada é gênero. Essa tutela vai cessar os efeitos. Cessa os efeitos da tutela antecipada, cautelar ou satisfativa, concedida em caráter antecedente, quando o autor não deduzir o pedido no prazo legal. Lembra lá da 304? Que ele tem 15 dias ou mais para formular o pedido? Ah, lembro sim. E lembra lá da cautelar antecedente, que ele tem 30 dias para formular o pedido principal? É isso. Se ele não formular, cessa. Ou seja, o autor que estava gozando de um dado direito na tutela satisfativa, ou o seu direito estava acautelado, vai cessar e vai voltar então ao status quo antes, se não deduzir o pedido principal, tanto na cautelar quanto na tutela antecipada antecedente. Não for efetivada a tutela dentro do prazo de 30 dias, porque às vezes defere tanto a tutela satisfativa quanto a cautelar e a parte não promove a efetivação. O que é efetivação? Às vezes depende de providência do autor, tem que gastar para efetivar, para buscar, para apreender, para arrestar, para, enfim, efetivar o direito que foi conferido, ou em termos satisfativo ou cautelar. Não foi efetivado, em 30 dias, cessa a eficácia, volta ao status quo, corresponde a uma verdadeira revogação. Revogação não é, mas vai cessar a eficácia, o processo cautelar ou o processo principal vai prosseguir até a tutela final, mas a parte não terá essa antecipação de natureza cautelar ou satisfativa. O juiz julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo sem resolução de mérito. No final, na cognição exauriente, se o juiz julgar improcedente o pedido principal ou extingue sem julgamento do mérito, cessa a tutela antecipada, cautelar ou satisfativa, que até então foi deferida. É claro que é assim, porque essa tutela, de qualquer forma, é mais exauriente do que a anterior. Cessação da eficácia da tutela antecedente é uma continuação. Cessados os efeitos da tutela por qualquer um dos motivos anteriores, é vedada a parte renovar, ou a parte não pode renovar o pedido, exceto sob novo fundamento. Não pode repetir o mesmo pedido com novo fundamento, isso não mudou, é a mesma regra. Muito bem, pessoal. Competência. Quem aprecia o pedido de tutela antecipada? Bem, se for incidente, sem problema. É onde corre o processo principal. Vamos falar em processo principal. O processo. Eu peço a tutela antecipada incidentalmente, depois da petição inicial. Peço a tutela cautelar incidentemente, tanto a satisfativa quanto a cautelar, sem problema. Agora, se é tutela antecipada, satisfativa ou cautelar antecedente, eu tenho que fazer um prognóstico. Qual seria o juízo competente para conhecer desse pedido principal, completo, ou pedido principal, quando se trata de tutela cautelar antecedente? Esse é que é o competente. A tutela antecipada deverá ser requerida ao juízo da causa quando incidental. Tudo bem.
Se antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Eu vejo, as regras hoje estão no artigo 94 até o 100 do Código de Processo Civil. Na ação de competência originária de tribunal, pense numa rescisória, por exemplo, e nos recursos, a tutela antecipada será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, e eu até falei que a tutela antecipada pode ser concedida até na sentença, da forma que está aí, até no recurso, embora eu tenha ressalvado que no recurso nós chamamos de tutela antecipatória recursal. Mas de uma forma ou de outra, mutatis mutandis, segue o regramento. Tudo bem, pessoal, sobre competência? Quem é competente para deferir a tutela antecipada antecedente? O juízo que deveria conhecer do processo principal. E se for causa originária do tribunal? É o tribunal competente para julgar, por exemplo, a rescisória. E a tutela recursal? O órgão competente para julgar o recurso. Eu verifico que esse recurso será julgado para o Tribunal de Justiça. Eu preciso de uma tutela cautelar. Hoje é assim. Eu preciso de uma tutela cautelar num recurso especial, por exemplo, que só tem efeito devolutivo, de regra. Eu interponho o recurso e ajuizo uma ação cautelar lá no STJ. Será assim. E eu quero crer que precisa primeiro interpor o recurso, para depois fazer o pedido de tutela cautelar ou antecipação dos efeitos da decisão de mérito. Muito bem, ação para rever os efeitos da tutela. Isso mesmo. Para a ação que pretende rever, reformar, invalidar a tutela antecipada satisfativa, concedida no termo 304, cujos efeitos já se tornarem estáveis, fica prevento o juiz. Aqui está falando de competência. Eu pensei até que o slide estivesse fora de lugar. E é assim mesmo. Quem é competente para essa demanda, visando a reforma, a invalidação, a revisão? O juízo que deferiu a tutela, aquela tutela lá do 304, aquela da petição incompleta, estabilizada. Fungibilidade. O NCPC prevê a fungibilidade entre tutela cautelar antecedente e tutela satisfativa antecedente. A fungibilidade. Se no código atual já são fungíveis essas duas tutelas, aqui com muito mais razão. Esse novo Código de Processo Civil leva mais à risca o princípio da instrumentalidade. Então não interessa tanto o nome em iures, interessa a substância. Não interessa tanto o frasco e sim o conteúdo. Devem estar presentes os requisitos da tutela pleiteada, não interessa o nome. Adota-se o procedimento adequado à natureza da tutela, cautelar ou satisfativa requerida. Você está requerendo uma tutela cautelar, o juiz verifica que é satisfativa antecedente. Vai seguir aquele procedimento do 304, com prazo tal, para emendar, tudo isso. Interessa a substância, princípio da instrumentalidade. Outros aspectos da tutela antecipada. Quando a tutela antecipada for requerida em caráter incidente, ela não depende do pagamento de custo. Incidente, já há em curso o pedido principal, sobre o qual já se pagou as custas, então não paga mais. O juiz pode determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela antecipada, observando no que couber as normas do cumprimento provisório de sentença. Aí se refere à efetivação, aquelas normas do cumprimento de sentença. Se for dinheiro, vamos fazer o cumprimento da sentença. 475J na regra atual. A obrigação de fazer ou não fazer, vamos aplicar o 461 e 461A. Assim, num primeiro momento, eu não vejo diferença substancial entre o sistema de hoje, que fala em execução provisória, corre por conta e risco do exequente da tutela antecipada, de quem estiver efetivando essa tutela, responsabilidade objetiva, etc, etc. Outros aspectos da tutela antecipada, ainda prosseguindo. Quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela antecipada de urgência não será concedida, é um pressuposto negativo. Nós já falamos sobre isso, não pode haver perigo da irreversibilidade. Mas a irreversibilidade não tem um caráter absoluto, há que se ponderar os direitos em jogo, em discussão. Muito bem, pessoal. E nós damos essa questão por encerrada, esse ponto da tutela
antecipada. E nas aulas seguintes vamos abordar diversos outros institutos, sobretudo aqueles institutos que experimentaram modificações, às vezes profundas modificações, ou outros foram introduzidos no sistema processual e sempre com vistas ao novo CPC. Verificaram aí que a tutela antecipada recebeu um novo tratamento, mas vamos abordar também outros institutos, como o procedimento da gratuidade da justiça, o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, o incidente de resolução de demandas repetitiva, coletivização da demanda, enfim, institutos introduzidos no sistema processual. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até mais.